Olá pessoal, tudo bem? Eu vim trabalhar aqui com vocês a aula do conteúdo de Sociologia que diz respeito à introdução ao ensino de Sociologia, para que a Sociologia serve, qual ou quais os fundamentos da Sociologia e o que é Sociologia. A Sociologia é filha de duas revoluções: a Revolução Francesa e a Industrial. Esse aqui é um quadro famoso sobre a Revolução Francesa, que retrata uma figura feminina carregando a bandeira tricolor francesa da liberdade, fraternidade e igualdade. Tal revolução alterou completamente o espectro político da Europa e do Ocidente no século XVIII e começo do século XIX. Outra revolução bastante importante no surgimento da sociologia é a Revolução Industrial, que começa em inícios do século XVII e gera uma profunda mudança no século XIX. A sociologia também vai ser herdeira da tradição da Revolução Industrial, que muda o panorama econômico da sociedade ocidental em fins do século XVIII até os dias de hoje. Essas revoluções alteraram muito a forma com que se pensava a sociedade no Ocidente nesses séculos. Alguns autores e alguns pensadores começaram a tentar entender a sociedade em que eles viviam, as mudanças ocorridas na sociedade. Seja as ocasionadas pela Revolução Francesa com o caos e a convulsão política que a Revolução Francesa ocasionou naquele momento, seja pelo desenvolvimento econômico que ocorreu com a Revolução Industrial, tornando mais fácil a aquisição de bens industrializados e aumentando a riqueza de alguns e também, em certa forma, a exploração de muitos. No que diz respeito à urbanização da Europa, ela é ocasionada junto à Revolução Industrial. Então as cidades começam a ficar bastante desorganizadas e o que ocorre é o surgimento de vários problemas sociais, como a falta de moradia, a falta de saneamento básico, onde as doenças novas começam a aparecer, junto à pobreza, a miséria e a violência. Então muitos pensadores sociais vão começar a se debruçar sobre isso. Um dos primeiros pensadores que se debruçam sobre isso é Augusto Comte, que nasce durante a Revolução Francesa e tem lembranças vivas da época do terror. Talvez isso tenha compelido a criar uma ciência da sociedade, que primeiro ele chamou de física social e depois vai intitular de sociologia. Tal ciência deveria estar baseada nas ciências naturais, tanto no método quanto na obtenção de resultados. Esse método ganhou o nome de positivismo e tinha como principal lema a ordem e o progresso social, que seriam abarcados pela estática e dinâmica social como formas de estudar as relações sociais. A estática diz respeito às instituições que garantem a ordem, como a igreja, a escola e a família. E a dinâmica como o avanço científico e industrial de uma sociedade, por isso a estática garante a ordem e a dinâmica garante o progresso. Outro fundamento também principal de Augusto Comte é a lei dos três estados. Para Augusto Comte, as sociedades e as ciências se desenvolvem de um estado menos desenvolvido para um estado mais desenvolvido. Seriam estes, o estado teológico, aonde as questões religiosas explicam muita coisa ou explicam quase tudo, e esse estado passaria pelo estado fetichista, onde os eventos da natureza seriam eventos explicados religiosamente. O estado politeísta, onde você passaria a vários deuses com características, inclusive psicológicas, dos seres humanos ou zoomórficos. E por fim está o monoteísta, aonde uma figura divina somente explicaria todos os processos, e esse seria o último estágio do estágio teológico. A partir do momento que nós começamos a questionar o estado teológico, nós passamos para o estado metafísico, ou seja, o estado filosófico, que serve para nos levar ao estado positivo ou científico, entre outro, o estado aonde os processos sociais e o desenvolvimento seriam explicados pela ciência. Outra figura principal para a sociologia é um advogado que se especializou em filosofia e depois foi para o lado da economia, um cara chamado Karl Marx. Marx vai aperfeiçoar a ideia de socialismo científico, de que poderia haver o processo de criação de uma sociedade para além do capitalismo, como podemos ver no Manifesto Comunista. E baseando-se na economia, principalmente em seu livro, O Capital, o autor aprofunda sua teoria social, onde explica que o capitalismo vai se montar através de uma estrutura de exploração do trabalhador pelo burguês, ou seja, o capitalismo se realiza no conflito entre os donos do meio de produção e os donos da força produtiva. Outro autor é Émile Durkheim, que é um sociólogo criador da Cátedra de Sociologia da Universidade Francesa. Este vai considerar que os homens eles são frutos do meio e isso acontece através dos fatos sociais, que têm como características serem coercitivos, externos e gerais. Então os homens são frutos dos fatos sociais, pois a consciência coletiva, ou seja, a sociedade vem antes da consciência individual. Nós nascemos em uma sociedade pronta, e nós recebemos essa sociedade pronta, portanto vários aspectos da cultura e dos costumes da família, da religião, que acabam nos levando a pensar de determinadas maneiras, já estavam aqui.
Já para o último dos autores que formam um tripé clássico da sociologia, Max Weber, nem a classe social e nem a consciência coletiva formam um indivíduo. O indivíduo por si só tem um princípio da razão. Então como que se faria uma sociologia com esse pressuposto? Eu teria que elencar tipos ideais. O que são tipos ideais? Tipos ideais são tipos que eu posso categorizar na sociedade, como tipos de ação, de autoridade, de burocracia, tipos religiosos e etc. Agora eu posso categorizar esses tipos ideais e analisar a sociedade que eu quero através deles, pois os acontecimentos são milhares, mas eu categorizo alguns principais e que se repetem, e analiso a sociedade através destes. Bem, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, se cuidem, certo? E até o próximo conteúdo. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal para nos ajudar a fazer mais vídeos como esse. Comente e nos diga qual tema ou pensador você gostaria de ver aqui. Muito obrigado e até a próxima!